Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é individualização de água e gás. Os nossos convidados são Eduardo Lacerda, engenheiro civil, especialista em controle de qualidade e diretor de uma das principais empresas do Brasil e do mundo em individualização de água e gás. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de esclarecer alguns pontos para os ouvintes de todos nós. E Tatiana Ramos, síndica profissional aqui na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo, pela oportunidade de mostrar o dia a dia nesse ramo. Eduardo, vou começar com você. Queria ser bem didático. Muita gente fala, um assunto recorrente, individualização de água e gás, mas pouca gente entende o que seria individualizar água e gás. Queria que você fosse didático e explicasse para quem está nos assistindo, por favor. Vamos tentar ser o mais conciso possível. Basicamente, a ideia é que cada um pague pelo seu consumo efetivo, tanto de água como de gás. Então, essa é uma tendência no Brasil. Existe uma legislação que vai entrar em vigor a partir de 2021 e todos os novos condomínios a partir de 2006, grande parte deles na cidade de São Paulo são preparados para receber medição de água. Gás, no Brasil de uma maneira geral, ele sempre foi individual, a partir de um certo momento ele passou a ser coletivo. Então, hoje os novos prédios eles são preparados para serem individualizados também. E esse é um papel que empresas como a que eu trabalho fazem para os condomínios. Essa é uma decisão que precisa ser aprovada em assembleia por maioria simples, mas precisa ser pautada numa assembleia de condomínio num tópico específico. Só para quem está nos assistindo. Então, existe uma cobrança, normalmente, uma, duas ou três, depende de quantos... dentro de um condomínio, às vezes, tem mais de um relógio, né? Por exemplo, da área geral ou de todas as unidades do condomínio. E eu queria que você explicasse como que essa cobrança continua vindo para o condomínio, por exemplo, e aí se individualiza. Eu queria que você explicasse bem na parte funcional mesmo. Hoje, o que acontece? Qualquer condomínio, qualquer despesa que você tenha, seja água, gás ou qualquer despesa condominial, ela é dividida e rateada entre as pessoas por uma coisa chamada fração ideal. Isso está ligado ao tamanho do apartamento. Quando você tem um medidor individual instalado em cada apartamento, você consegue fazer o que a gente chama de alocação de custo. Eu consigo determinar quanto do valor global da conta de água vai para cada apartamento, levando em consideração o consumo efetivo daquele apartamento. Este é o conceito, tanto para água como para gás. Tatiana, você passou num condomínio que você faz a gestão na mudança, né? na implantação da individualização. Queria que você contasse um pouco dessa experiência rica que você teve. No princípio foi meio dificultoso, até porque era uma coisa nova que vinha surgindo, né, no meio. E os moradores reclamam muito do custo que se leva, então para eles entender como que funciona. Tem muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas, então nós nós chamamos 3 empresas, que é o de praxe, né, para fazer esse esclarecimento com reuniões informais até chegar à assembleia. E aí de lá o plantão de dúvidas e qualquer referente a equipamento, valor, como que vai funcionar, como que vai implantar, quem não mora, quem tem um apartamento só para investimento, que está ausente, então... Eu já vou fazer uma pergunta, fugir um pouco do contexto. Qual foi o principal ponto decisório? Foi preço? Foi qualidade da empresa? Foi consumo muito alto e abuso de consumo, né? Os moradores, eles estavam... Mas eu digo para escolher as empresas, vocês escolheram uma empresa para introduzir, para fazer o serviço. E aí vocês... Foi o custo. Foi o custo. E aí já vou puxar para você, já fez isso para te provocar, Eduardo. Nem sempre o menor custo é a melhor opção, né? Normalmente isso não acontece. Eu acho que a melhor prática, se a gente for tentar medir uma coisa que todo mundo busca, custo-benefício, mas efetivamente, como é que eu meço o custo-benefício de um prestador de serviço?
Eu acho que tem várias maneiras. Segurança. Segurança pode ser o capital social da companhia, um seguro de responsabilidade civil para isso. Mas mais importante, quando você está contratando um serviço nessa área, é a estrutura de atendimento. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, nosso maior cliente tem mais de 2.000 apartamentos. No dia seguinte, cada um vai começar a pagar a sua conta. Essas pessoas não estão acostumadas, porque elas nem sabem que elas pagam uma conta de água dentro do condomínio. Então, você tem uma estrutura dedicada para atender as pessoas através de um portal, um 0800, e-mail e um time que sempre vai estar ligado com uma estrutura, como uma administradora, onde sempre que você ligar vai falar com a pessoa responsável daquele determinado condomínio. Eu acho que é fundamental para isso. Tatiana, os principais problemas que você teve pós-implantação foram pessoas que provavelmente, já estou me antecipando, acharam que a cobrança estava sendo medida errado ou não? Tava. Esse foi um dos principais reclamações que a gente teve. Acredito eu que o pessoal abusava, né, no consumo, e quando vem a conta, vem o prejuízo, né, que eles falam. Quando ele abusava, mas dividia todo mundo por igual, talvez ele não sentia. Ele não sentia, e quando ele vem a conta para ele sente que vai sair do bolso dele aquele valor. E aí a gente tinha um problema muito sério em relação a isso, porque ele não entendia que ele tinha que fazer economia na casa dele para a conta dele diminuir. Eduardo, como explicar para esse indivíduo que aquele valor realmente é o certo e que... Porque já vi muitas vezes falando, a empresa está cobrando errado, não está correto. Como fazer o ônus da prova de que realmente a medição está correta? Sua pergunta está muito bem colocada. Eu acho que tem algumas coisas importantes. As companhias que têm estrutura fazem as datas de leitura dos medidores nas datas de leitura das concessionárias, seja de água ou seja de gás. Então, quando você manda a informação para o morador, você vai mandar o índice, é o que está marcando no medidor. Então, cada um pode auditar, porque eles sabem como vão ser as datas de leitura. Porque a empresa que eu trabalho, ela não manda só o volume consumido e o equivalente em dinheiro a isso. Mas qual o índice que está marcando na leitura anterior e na leitura posterior. Desta forma, cada um pode auditar o seu sistema. Tem uma outra coisa que dá muita tranquilidade para as pessoas, que é poder checar se o medidor está marcando direito. Embora todos os medidores que nós utilizamos passam em bancada testado 1 a 1 no nascimento dele. Como é que você faz isso? Pega a sua garrafa PET de refrigerante favorita com 2 litros e veja se passou 2 litros no medidor. Então, se ele está preciso para 2 litros, ele está preciso para todo o seu consumo. Então, acho que essas são as dicas. Essa é uma dica importante que todo mundo pode fazer esse teste. Todo mundo faz o teste. Segundo, acho que as pessoas têm uma dificuldade em entender porque elas têm a ausência de conhecimento de como é que calcula a conta de água do prédio. Então, como elas não sabem como é que calcula a água do prédio e sabem, mas também não sabem que a tabela da concessionária ela é exponencial. O que significa isso? Quanto mais eu consumo, muito mais caro é a água. Elas sempre acham que é um valor por metro cúbico por mês. E não é assim que se calcula a água de uma maneira geral. Então, eu acho que a conscientização é o melhor caminho. O valor, eu vou te interromper, o valor agora, ele muda sendo uma medição, por exemplo, uma conta geral. Isso é uma pergunta muito recorrente. Então, existe uma conta geral que é paga para a Sabesp, por exemplo. Okay. E quando ela é feita individualizada, que vai para o apartamento, também tem uma conta geral que é paga para a Sabesp, né? Existe alguma diferenciação na questão de tarifas, por exemplo? Porque você mesmo falou de diferenças de tarifas pelo número de consumo. Perfeito, vamos lá. Num prédio, eu vou tentar ser o mais breve possível, a gente pode depois, uma outra oportunidade, explicar para as pessoas, mas em prédios residenciais, como é que você calcula a conta de água? Volume consumido pelo prédio dividido pelo número de economias, número de apartamentos. Então, eu vou ter um volume médio consumido por todos os apartamentos. Jogo na tabela da concessionária e transformo o volume em uma outra grandeza, dinheiro, caixa. Este valor volta multiplicando pelo número de apartamentos. Então, você tem uma conta calculada pelo volume médio de todos. Quando você tem e começa a calcular o consumo de cada apartamento, obviamente, quem consome
nenhuma gota d'água, vai pagar uma coisa chamada taxa mínima. E quem consome muito, obviamente vai pagar muito caro. Então, esta é a fórmula mais adequada para proteger tanto o síndico como a administradora, porque legalmente é bastante defensável e, no meu modo de ver, é o mais justo. O que acontece é quando você pode ter uma arrecadação maior do que você tem que pagar no mesmo período, e se você tem sobra de caixa, ou como é que você faz num condomínio que você tem uma despesa ou uma sobra de caixa? Volta via fração ideal para todos os moradores, ou seja, a arrecadação é igual ao que o condomínio vai pagar para a concessionária no mesmo período. A conta fecha perfeitamente e todos estão sendo cobrados de uma maneira que estimule a economia de cada um. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas. Queria saber, eu quero que você me responda depois do intervalo, mas eu queria saber qual que foi o retorno final, depois de implantado, depois de tudo acontecer, se o pessoal, os moradores gostaram, os maiores problemas que aconteceram nesse meio do caminho. Queria que você me falasse dos problemas, como resolver, porque entrar nos apartamentos muitas vezes são necessários. Lógico. Então muitas vezes o morador dificulta isso. Queria falar sobre condomínios antigos, se dá ou não para implantar. E mais algumas coisas para a gente falar sobre medição de água e de gás individual. Antes disso, olho na tela, quadro Síndico de Sucesso. Sou Alain Monteiro, analista de sistema e síndico profissional em São Paulo, no bairro de Vila Matilde. Como morador, me interessei pela administração do condomínio e os problemas que existiam dentro do condomínio. Me preparei, fui eleito como síndico e estou no meu segundo mandato como síndico profissional. Atualmente, administro 2 condomínios. Futuramente, meu desejo é que isso se torne 6 condomínios. Os condôminos atualmente preferem o síndico profissional, para que uma pessoa seja neutra em tratar de assuntos e conflitos dentro do condomínio, por ser uma pessoa preparada como administrador. Minha relação com meus condôminos é uma relação onde eu ouço, eles me ouvem, onde eu procuro dar maior atenção nas suas dificuldades e nos seus problemas. Como administrador, procuro passar para eles a segurança de ter um síndico profissional, onde eu posso orientá-los para que eles possam se sentir bem, tendo uma harmonia em família dentro do condomínio. Estamos de volta, as perguntas já foram feitas, vocês vão responder para a gente no segundo bloco. E você que está em casa, não perca, na sexta-feira, informações sobre medição e individualização de água e gás. Não perca, até lá!